Inicialmente eu planejava fazer este vídeo despejando todo o meu hate em cima do final horrível de Boku no Hero, mas depois de dedicar bons anos assistindo ao anime, decidi rever algumas partes e a minha visão mudou totalmente. Antes de revisitar cenas marcantes, eu estava simplesmente com raiva do final. Agora meus sentimentos são um misto de tristeza e angústia. Na minha opinião, o rumo que a história tomou foi bem decepcionante e o potencial desperdiçado pelo autor é evidente. Haviam tantas maneiras de terminar a história e o Correia escolheu uma que pegou todo mundo de surpresa, e não foi do jeito bom. Existiam várias maneiras de terminar a história de Boku no Hero, e eu vou destacar alguns pontos que eu mudaria no final, mas para isso precisamos relembrar qual era a premissa da obra e como Correia desenvolveu seus personagens, especialmente até a tão aguardada luta entre All Might e All For One. No começo de Boku no Hero, Izuku Midori era apenas um garoto sem poderes em um mundo onde quase todos tinham Kirks. Desde cedo somos apresentados ao sonho que ele sempre carregou, ser como seu herói favorito, All Might, o maior herói e símbolo da paz. No entanto, sem uma Kirk, esse sonho parecia ser impossível. Logo no primeiro capítulo, Midori nos diz que essa é a história de como sonhos podem se realizar, e que ele nos contaria como se tornou o maior herói. A premissa então era bem simples, a jornada de um garoto determinado que, contra todas as probabilidades, se tornaria um grande herói. Essa simplicidade e o apelo de uma narrativa de superação foram o que cativou tantos fãs. Midoriya não era apenas um garoto comum, ele representava a luta por um sonho, em um mundo que constantemente dizia que ele não poderia alcançar. A esperança que ele trazia, mesmo em meio às dificuldades, foi o que fez muito de nós acreditar que estávamos testemunhando o nascimento do novo símbolo da paz. Então, começamos a acompanhar Midoriya, que mesmo desiludido pelos médicos sobre a possibilidade de desenvolver uma Kirk, nunca deixou de acreditar em seu sonho, e mesmo com o sofrimento causado pelo bullying constante de Bakugou, sempre continuou determinado a seguir em frente. É nesse contexto que surge o primeiro vilão da história, um momento crucial que quase custou a vida de Midoriya, mas que também lhe proporcionou uma grande oportunidade, conhecer seu ídolo All Might, que o salva no último instante. Esse encontro deveria ser o ponto alto do sonho de Midoriya, mas acaba trazendo uma revelação desagradável. Mesmo ao descobrir a fraqueza de All Might, Midoriya faz o que qualquer fã faria, pergunta ao seu ídolo se ele também poderia se tornar um herói como ele, mesmo que não possua poderes. No entanto, a resposta de All Might é um duro golpe na esperança de Midoriya. Ele diz que não, desiludindo completamente nosso protagonista, que até então acreditava que a determinação seria o suficiente para alcançar seu sonho. Logo em seguida, mesmo desiludido com as palavras de All Might, Midoriya se vê diante de uma situação extrema. Seu amigo Bakugou está sendo atacado pelo mesmo vilão que o atacou de manhã. Sem pensar duas vezes, Midoriya corre em direção ao perigo para salvar Bakugou. Esse gesto de puro heroísmo não passa despercebido. All Might, ainda debilitado e consciente de suas limitações, observa a coragem de Midoriya. Ele percebe que mesmo sem uma Kirk, Midoriya tem algo muito valioso, o verdadeiro instinto de um herói. Seu corpo se moveu por impulso, guiado pelo desejo de proteger os outros, mesmo que isso significasse sacrificar a sua própria vida. Esse ato de bravura dá a All Might a motivação necessária para superar seus próprios limites. Mesmo exausto, ele decide ir além do seu limite diário de poder e salva tanto Bakugou quanto Midoriya. Esse momento se torna um marco na história não apenas porque All Might percebe o verdadeiro potencial de Midoriya, mas também porque é a faísca que inicia a verdadeira jornada do nosso protagonista rumo a se tornar o maior herói. Então, no fim daquela tarde, All Might vai ao encontro de Midoriya para se retratar, e é nesse momento que acontece uma das cenas mais lindas e impactantes de toda a obra. All Might, reconhecendo o verdadeiro espírito de herói em Midoriya, revela algo que mudou tudo. Ele diz que os grandes heróis, durante seus tempos de escola, tinham algo em comum. Seus corpos se moviam antes mesmo deles pensarem, guiados por um impulso incontrolável de proteger e salvar os outros. E então, All Might finalmente diz as palavras que não só Midoriya ansiava por ouvir, mas também todos nós, que estávamos assistindo ou lendo até aquele momento. Você pode se tornar um herói. Essas palavras não apenas validam o sonho de Midoriya, mas também reavivam a esperança que ele havia perdido. É o ponto de virada definitivo onde Midoriya começa a acreditar que mesmo sem uma Kirk, ele tem o que é preciso para se tornar um grande herói, assim como All Might. A partir desse momento não é mais apenas um sonho distante, mas sim uma realidade possível, uma realidade que All Might não só reconhece, mas também está disposto a ajudar a concretizar. Essa cena é o ponto central da premissa da história, onde os sonhos realmente começam a se realizar. A
A partir daí, a narrativa é construída sobre essa base sólida. Após o encontro com All Might, Midoriya embarca em um intenso regime de treinamento, preparando-se para receber o poder de seu mentor, o One for All, uma habilidade lendária passada de geração em geração de heróis. Mesmo depois de adquirir o One for All, Midoriya precisa enfrentar desafios imensos. Ele precisa treinar arduamente e adaptar seu corpo para suportar o poder, que é tão vasto e poderoso que literalmente quebra seus braços todas as vezes que ele o usa. Esse esforço constante mostra que, mesmo com um grande poder em suas mãos, o caminho para se tornar um herói ainda é árduo e repleto de obstáculos. A partir desse ponto, a história segue um caminho mais tradicional dentro do gênero shonen. Os treinamentos, enfrentamentos de vilões e o desenvolvimento contínuo de Midoriya como herói. No entanto, o que se destaca são as reviravoltas que ocorrem ao longo do caminho, que nos leva ao arco da luta entre All Might e All For One. Este arco é onde a série atinge o seu ápice. Muitas revelações importantes são feitas, e a mais impactante delas sendo que Shigaraki, o líder dos vilões, é neto de Nana Shimura, uma das portadoras do One for All e antiga mentora de All Might. Essa conexão adiciona uma camada emocional profunda ao confronto, tornando-o muito mais do que uma simples batalha entre bem e o mal. Para mim, este foi o verdadeiro clímax da série. All Might, ao vencer All For One, sacrifica os últimos vestígios de poder que o tornava o símbolo da paz. Numa cena altamente simbólica e emotiva, ele passa seu legado para Midoriya diante das câmeras, com uma única frase que ecoa profundamente. Essa declaração não só marca o fim de uma era, mas também o início de uma nova, com Midoriya agora destinado a se tornar o novo pilar do mundo dos heróis. Uma menção honrosa vai para o arco do Overhaul, onde vemos Midoriya brilhar verdadeiramente como protagonista. Nesse momento da história, ele deixa para trás aquela imagem de garoto chorão e inseguro e emerge como um verdadeiro herói. Ao enfrentar o vilão Overhaul, Midoriya mostra que está pronto para de fato assumir o lugar de seu mestre como o novo símbolo da paz. Ele não só derrota um dos vilões mais ameaçadores da série, mas também salva uma garotinha ecoando as ações heróicas de All Might no passado. Este arco é um marco no desenvolvimento de Midoriya, pois demonstra que ele aprendeu com seu mentor e está pronto para carregar o legado de All Might, protegendo os mais fracos e sendo a esperança que o mundo precisa. É uma das demonstrações mais claras de que Midoriya está de fato se tornando o herói que ele sempre sonhou ser, cumprindo a promessa feita no início da série. Tivemos muitos outros arcos ao longo da série, mas todos eles sempre nos levaram na mesma direção. Midoriya se tornaria o maior herói. Cada batalha, cada treinamento, cada sacrifício apontava para este final. Agora, indo direto para o final, depois da luta intensa entre Midoriya e All For One, algo inesperado acontece. Midoriya perde seus poderes e retorna a ser uma pessoa comum, sem nenhuma individualidade. A princípio, isso não seria um grande problema, pois ao longo da história ele claramente já havia se estabelecido como o maior herói, cumprindo a promessa feita desde o início. Mas sabe, eu me senti como se eu tivesse caído em uma propaganda enganosa do autor. Foi extremamente decepcionante acompanhar todos os arcos de Midoriya até aquele momento, para no final, depois de tudo que ele passou, de toda a humilhação e bullying que ele sofreu, descobrir que de certa forma Bakugou estava certo o tempo todo. A sensação foi de traição, como se o autor tivesse me levado por um caminho só para me decepcionar no final. Foi quase como pegar minha namorada na cama com outro. A perda dos poderes de Midoriya no final foi como se eu também tivesse perdido todos os meus poderes juntos com ele. Eu acompanhei toda essa história torcendo por ele, apenas para ser confrontado em uma realidade cruel, onde Correi parece dizer: é isso aí, mano. Seus sonhos não vão se tornar realidade. Eu menti pra você desde o início. Por isso eu mencionei que o final é um misto de tristeza e angústia. Eu estava com raiva não só pelo final em si, mas porque me lembrei do quão foda era essa história no começo. Cada arco mostrava Midoriya dando a vida para se tornar o herói que ele queria ser, enfrentando desafios imensos e superando obstáculos. Quando o final chegou, foi como se eu estivesse sido pessoalmente atacado pelo autor. A sensação foi de uma traição profunda. A decepção foi tão grande que eu me senti pessoalmente enganado, como se eu estivesse vendo todos os meus próprios poderes de herói indo embora junto com os de Midoriya. O próprio autor deixou claro que Midoriya está triste e solitário no final, e não é para menos. Após dar tudo de si por um sonho, a perda de tudo deve ser devastadora. Resumindo o capítulo final, Midoriya agora é professor na UA,
a escola onde ele estudou quando tinha poderes. Ele menciona que não vê seus colegas de escola há uns 8 anos e que eles seguiram suas carreiras como heróis. E é basicamente isso. O autor ainda tenta justificar o final dizendo que essa é a história de como todos nós nos tornamos os maiores heróis. Mas espera um pouco. Essa não era a história de como Midoriya se tornaria o maior herói? Com este final, o autor destrói toda a premissa de que sonhos se tornam realidade e de que Midoriya se tornaria o maior herói. Então, qual que é a conclusão da história? Midoriya começa dizendo que sonhos se tornam realidade, mas no final, nenhum dos sonhos dele se concretiza. Ele não é mais um herói, o que anula também a ideia de que ele seja o maior herói. Esse final não só desvia da premissa inicial, como também enfraquece a jornada emocional de Midoriya. A mensagem de que todos nós nos tornamos os maiores heróis parece uma desculpa para uma conclusão que não faz jus ao desenvolvimento e à construção do personagem ao longo da série. O contraste entre o início promissor e o desfecho decepcionante deixa uma sensação de falta de conclusão adequada para a jornada de Midoriya e seus sonhos. Algumas páginas adicionais mostram que os amigos de Midoriya fizeram uma vaquinha para poder comprar uma armadura no estilo Homem de Ferro para ele, mas sinceramente isso só deixa as coisas mais confusas. Não era para ser uma conclusão onde Midoriya, apesar de claramente decepcionado, aceitava seu lugar no mundo? Esses gestos dos amigos de Midoriya parece mais uma tentativa de suavizar o impacto da perda dos poderes dele, mas na verdade só adiciona mais confusão à conclusão da história. É como se o autor estivesse dando migalhas para Midoriya, e por extensão para todos nós, fãs, que acompanhamos a obra por tanto tempo. Esse final poderia ter sido uma oportunidade para Midoriya encontrar paz com a sua nova realidade e aceitar seu papel de uma maneira mais significativa, mesmo sem poderes. Mas ao invés disso, parece que o autor está tentando fazer um agrado com essa armadura, o que acaba sendo uma tentativa frustrada de compensar a insatisfação deixada pela perda dos poderes e pela quebra de expectativas criada ao longo da série. Mas eu acho que esse vídeo ficou um pouco maior do que eu esperava. Se vocês gostaram dessa minha análise barra desabafo, eu posso preparar um outro vídeo onde eu vou compartilhar com vocês como eu imagino um final melhor, que não deve ser tão difícil, já que esse final foi horrível na minha opinião. De qualquer forma, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho pela obra e pela jornada do Midoriya, que significou tanto pra mim, e com certeza para muito de vocês também. Não se esqueçam de deixar seu feedback aí nos comentários e, se possível, compartilharem suas próprias ideias de como vocês acham que a série poderia ter terminado de maneira mais satisfatória. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima. Fui!